sétimo ano, essa é a videoaula número 1 do segundo bimestre. E o assunto de hoje é a história das religiões. A história das religiões, ela pode ser estudada de vários aspectos. Para essa videoaula, nós achamos por bem comentar o texto do José Ivo Foman, que é padre e professor da universidade, e para que ele nos conte das histórias das religiões, porque ela pode ser lida como uma história de construção de grandes tradições religiosas. Então, ele vai separar a história das religiões em 3 grupos. Então, o primeiro grupo que falaremos agora são das religiões animistas, que são as primeiras manifestações religiosas conhecidas na história humana. A ideia central do animismo é que as forças naturais têm alma, então são animadas por entes invisíveis e espirituais, como o raio, o sol, a chuva, são esses exemplos. E no Brasil, as práticas e as crenças animistas aparecem de forma intensa nos povos nativos, nas religiões de matriz africana. As religiões animistas, elas não possuem uma orientação comum central. São crenças e práticas com profundo sentido do religare, que é justamente unir o mundo visível com o mundo invisível. E apesar do seu caráter de ligação com a natureza, são iluminadas quase sempre por uma grande complexidade teológica. Reconhece-se, segundo cada contexto cultural, um ser supremo e múltiplas divindades e entidades intermediárias. As religiões védicas fazem referência histórica nos escritos que datam de 3.300 a.C. Esses escritos se chamam Vedas. Foram escritos por sábios e videntes da Índia. Esses livros eles têm uma profunda filosofia humana e orientação espiritual. Hoje nós conhecemos essa religião por hinduísmo. Então, nós conhecemos textos que falam sobre entidades, entes divinos, como, por exemplo, Brahma, o Vishnu, a Shiva. E essas divindades, elas se manifestam de formas diferentes e também elas são figuras heróicas e sábias. Também nós temos a figura do Krishna, do Buda, e a centralidade não está na divindade, mas na prática pessoal de cada um. É a pessoa que, através do seu empenho e do exercício pessoal, que constrói seu espaço de liberdade, de felicidade e de eternidade. Budismo também é uma religião védica e ele nasceu dentro do hinduísmo com uma proposta diferenciada, que é baseada nas orientações do Buda, que é conhecido, Buda é o apelido, o nome dele é Siddhartha Gautama, e dessas tradições, então, a gente vê um grande número de ramificações. E o legado, que é justamente na prática da meditação oriental, que é muito difundido. Agora, as religiões abraâmicas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Qual é a característica? É o centro da fé, está em Deus, e Deus se revela para a humanidade. E o termo abraâmica refere-se justamente a Abraão, que há 3.900 anos esteve na Terra. Os textos sagrados, eles registram orientações dessas tradições e começaram a ser escritos mais ou menos no ano 1000 a.C. Uma característica das religiões abraâmicas é justamente a escrita de livros que nos mostra o nosso modo de viver. Então vamos falar da Torá. A Torá, ela foi escrita entre os anos 1200 a.C. e é justamente o livro sagrado dos judeus e corresponde mais ou menos ao que temos hoje como Antigo Testamento. E na tradição judaica, Deus, Javé, fez aliança com seu povo. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. É composta com o Antigo Testamento, que foi escrito entre 1200 a.C., e do Novo Testamento, que foi escrito entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. No Novo Testamento comunica uma nova aliança com Deus, através de Jesus Cristo com a humanidade, resumindo os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus
em primeiro lugar, com todas as forças, e em segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o Alcorão é do islamismo e registra, a partir do ano 600, a visão inspirada no profeta Maomé, que viveu em 570 a 632. E fica clara a profissão centrada à fé do Deus, que eles chamam de Alá, e a importância da revelação através do profeta Maomé. Essa foi a aula de hoje, um tema bem complexo, e a gente se vê na próxima videoaula.